o bom do jejum, né? Chuvinha gostosa agora, calma todo mundo. Eu espero que alguém não fez uma oração falando, se chover é porque não é para ir ali. Tá bom. Bom, o estudo que nós vamos fazer hoje, eu julgo ser um dos mais importantes dessa série de estudos que a gente vem fazendo aqui. Porque se você não entender isso, é bem provável que você esteja entre os perdidos. Porque a compreensão desse assunto é muito importante para essa questão. E esse assunto não é um assunto que eu criei, é um assunto da igreja. E esse assunto foi apresentado num simpósio que aconteceu lá no NASP, em Engenheiro Coelho, na época eu estudava lá. E o pastor Norman Gulley foi quem apresentou esse material. Então, eu simplesmente transformei esse material numa forma mais didática para a pessoa entender. E depois, se alguém quiser esse material, a parte escrita, é só me pedir que eu te mando por e-mail para você ler e estudar. Ele tem bastante detalhes nele, né? Tá? Me dá o e-mail que eu passo para vocês. Então, isso não é um material particular, é um material da igreja mesmo, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E eu gosto sempre de fazer pergunta, né? O Mauro fala assim, o seu estilo é diferente do meu. Eu primeiro faço pergunta e levo vocês ao raciocínio. O Mauro primeiro apresenta o caso, depois leva... Como é que é? São dois estilos diferentes, né? Um você faz o enigma, né? Não fala o que é. Você só deixa a pessoa... assim, fica aí, vai contando, levando a pessoa passo a passo para chegar a descobrir lá no final o que é. Esse é o estilo da Daí. Eu já mostro o que é no começo, aí eu provo durante a palestra. Aí nós vamos falar sobre isso aqui. Agora eu vou provar que isso é verdade. Aí vai desenvolvendo. São estilos diferentes. São dois jeitos. Então vocês pegam, quem gosta de um, assiste um, quem gosta do outro, assiste o outro, né? Então, o ladrão na noite. O outro segundo, adivinha. Vou fazer 3 perguntas para vocês que não assistiram esse sermão, esse estudo. E vocês vão me responder essa pergunta. Nós, como igreja, como povo, estamos aguardando que grande evento? A volta de Cristo. E nós, como povo e como igreja, estamos nos preparando para que grande evento? A volta de Cristo. E nós, como igreja, como um mundo todo, entende que quem virá como ladrão? Jesus. Essa é a resposta que a maioria das pessoas dão. Então, olha só, quem estiver aguardando a volta de Cristo, se preparando para ela, e ele vir como ladrão, provavelmente são aqueles que estarão perdidos. Aí você vai me dizer assim, mas irmão, eu sempre estive na igreja e sempre ouvi falar que a gente tem que se preparar para a volta de Cristo, aguardar ela, e temos que entender que Jesus é que vem como ladrão. Então vamos ver no estudo se isso já aconteceu no passado e se as pessoas também pensaram assim e estiveram equivocadas nesse pensamento e tiveram uma grande decepção. Vamos ver se no passado algumas pessoas pensaram, se prepararam para a volta de Cristo, aguardaram a volta de Cristo e imaginaram que Jesus viria como ladrão nos dias deles. E o que aconteceu com eles? Para a gente não acontecer a mesma coisa conosco. Então, nós vamos entender depois no final para o que nós temos que nos preparar, o que nós temos que aguardar e quem e quando virá como ladrão. Então, no dia 22 de outubro de 1844, o que as pessoas estavam aguardando? E o que elas estavam se preparando? E quem veio como ladrão? Então, nessa data houve o que? Uma grande decepção. Os que aguardavam o retorno de Cristo nesse dia, irmãos, eles tiveram uma grande decepção. Agora, outra situação. A data estava errada? Não. Não estava errada. O que eles erraram? O evento. Eles erraram o evento que iria acontecer naquele dia. Agora, se a data não estava errada, então no 22 eles marcavam o início do quê? Do juízo onde? No santuário celestial. E não o retorno de Jesus? Era a ida do ancião de dias, de Cristo até o ancião de dias. Não era a vinda dele à terra, né? Quem mais passou por um grande desapontamento tão grande como esse? Os discípulos. Porque eles também aguardavam que Cristo iria fundar o seu reino, se prepararam para isso, até pediram uma cadeirinha, falaram assim, a minha do lado direito, a sua do lado esquerdo, tá? Eu quero ser ministro e tal.
e no final tiveram uma grande decepção. Então, tanto os mineritas quanto os discípulos confundiram o que, irmãos? Os eventos. A questão é, isso pode tornar a acontecer? Sim. Será que isso está acontecendo hoje? De acordo com a resposta que vocês me deram, e vocês não estão errados em pensar assim, porque isso é o pensamento da maioria das pessoas, porque muitas vezes nós levamos um pensamento, achamos que aquilo está correto, mas a gente não estudou a fundo e não entendeu aquilo corretamente. E a gente acha lógico, às vezes, algum pensamento e vai levando aquilo daquela forma e vai achando que é daquele jeito mesmo. Então, assim como os discípulos tiveram um grande sinal que indicava o fim de Jerusalém, qual era o sinal para os discípulos em Jerusalém? Não, qual era o sinal que eles tiveram que indicava o fim de Jerusalém? O cerco. Quanto tempo durou esse cerco? Olha só, o exército veio e cercou a cidade. E aí de repente veio uma ordem e falou assim, vai embora. E o exército saiu e foi embora. Esse tempo que eles saíram e depois eles voltaram, quanto tempo durou isso? 3 anos e meio. Durou 3 anos e meio. Isso é interessante que alguns saíram e depois alguns voltaram. O que aconteceu com os que voltaram? Todos morreram. Mas os que permaneceram fora da cidade? Escaparam. Olha interessante, será que no tempo do fim tem uma relação isso conosco? A senhora diz que o cerco de Jerusalém está para os adventistas como no tempo do fim. Haverá um cerco e esse cerco vai durar um tempo. Não pensem vocês que ele vai ser pouco tempo. Ele vai durar um tempo. E depois desse tempo alguns voltarão. Para onde que eles vão voltar? Para a cidade. O que vai acontecer? Vão morrer. Então os adventistas hoje também aguardam um importante sinal. Qual é o importante sinal que os adventistas hoje estão aguardando para se preparar? Quando vier o decreto, aí agora é hora de se preparar. E como... Vou dar 2 dicas financeiras para vocês. Ah, Comprem uma imobiliária e um restaurante vegetariano, vocês vão ficar milionários. e uma loja de roupa... Isso, que todo mundo vai querer comprar sítio e vender sua casa na cidade. E todo mundo vai querer ser vegetariano. Então, nos naturais vai bombar. É. Por quê? O pessoal vai deixar para fazer reforma quando isso aqui acontecer. E de acordo com o que nós vimos ontem, isso aqui dá tempo? Não. E o que é isso aqui para o adventista? Tem chance? Esse aqui é o óleo, aí vem o noivo. E esse aí vem o noivo para as loucas. Tem algum tempo? Não, onde elas vão buscar azeite? Não, onde elas vão buscar o azeite? Com Satanás. Ele vai dar o azeite para elas. Nós vimos ontem no texto que nós lemos aqui, né? Ele quem vai dar o azeite a elas, né? Olha só, a partir de então desse sinal, há uma sequência de eventos até o aparecimento da volta de Cristo nas nuvens do céu. Quais são esses eventos? Então vem, fechamento da porta da graça. Decreto dominical, fechamento da porta da graça. Eu pergunto, nós saberemos quando a porta da graça se fechou completamente? Não. Saberemos. Ah, tá completamente. Qual o sinal que Deus vai dar que a porta da graça está fechada? O adventista é a lei dominical. E para o mundo lá fora é as pragas. A primeira praga. Quando a primeira praga cair, significa que a porta está fechada, que o ministério está encerrado. Porque quando cai a primeira praga, fechou a porta da graça para todos. Mas no decreto dominical, a porta da graça se fechou para quem? Para o adventista. Então vamos dar uma olhadinha num texto. Mas como é que a gente vai ficar sabendo que as pragas caíram? Tipo, vai ter acontecido decreto dominical? A primeira praga. A primeira praga vem antes do decreto? Não, vem depois. Primeiro vem o decreto dominical, aí há um tempo de angústia, que vai... De angústia não. É o tempo não é angústia ainda. Pequeno tempo de angústia. Por quê? Porque hoje o decreto dominical já existe. Por exemplo, Sara, você estuda à noite? Não. Alguém aqui já estudou à noite? Já estudou à noite? Como assim? Você repetiu de ano por não ir na sexta-feira? Eu nunca fui na sexta-feira à noite. E passei de ano. Agora, é um decreto ou não é? Quem não for na sexta-feira, tem aula.
Se você faltar, você pode ou perder o ano, ou você pode dar um jeito, fazer os esquemas, fazer alguma prova, fazer algum trabalho para poder passar de compensar aquela falta. Então, olha só, o decreto, quando vier, irmãos, não pensem vocês que ele vai gerar uma perseguição imediata. Simplesmente o decreto diz assim: não pode comprar e nem vender quem não aceitar o domingo. Pronto. Se você não aceita o domingo, tá bom, você não aceitou, fica na sua casa, você não compra e não vende. E está lá trancado na sua casa. Então você não tem problema. Alguém está irado contra você por causa disso? Não. Ninguém está irado com você por causa disso. Agora, o que vai acontecer? No mundo evangélico vai haver o quê? Um despertamento. E o que vai acontecer com esses evangélicos que agora, porque o decreto dominical, ele é para atrair o evangélico. Por quê? O evangélico agora, Deus está dizendo, agora como eu já terminei a minha obra com os adventistas, com o meu povo, agora eu preciso fazer uma obra com os de fora, com aqueles que são do meu aprisco e que vão ouvir a minha voz. Então eu preciso dar um sinal para que eles tomem partido. Então ele diz assim, decreto pode ser, Satanás, pode implantar um decreto. Irmãos, está tudo pronto. O Satanás só está aguardando a ordem de Deus, a permissão de Deus para avançar. Porque ele não avança sem a ordem de Deus. Ele não tem como seguir em frente. Não pensem vocês que Satanás tem vontade própria, ele faz o que ele quer. Tudo Deus é quem coordena. Então quando Deus diz assim, pronto, está selado o meu povo, agora eu quero trazer os de fora. Então ele permite o decreto. Quando o decreto vem para o povo adventista se preparar, ou ele vem porque o povo já está pronto? Porque o inimigo quer cercar, é o último objetivo de Satanás, ele não tem interesse no decreto dominical, viu, irmãos? O adventista diz assim, quando vier o decreto, eu me preparo. Aí Satanás diz assim, bom, eu não vou pôr o decreto, porque se eu pôr o decreto, esse povo vai se preparar, então eu vou prolongar o decreto. Eu não quero impor decreto. Porque se eu pôr o decreto, esse povo se prepara, e eu não quero que esse povo se prepare, então ele vai alongando o decreto. Agora, exatamente. Agora, o que acontece é que acontece um movimento na igreja, que o povo começa a se preparar e a fazer as mudanças e as reformas. Então esse povo se prepara, então Deus agora pode fazer o que com eles? Selá-los. Então quando Deus começa o selamento pela igreja, ele vai selando esse povo, então Satanás agora quer cercar esse povo que já está como? Pronto e preparado, que são as virgens prudentes, elas já estão prontas. E agora Deus permite que Satanás faça o quê? Dê o grito, aí vem o noivo. E o grito de aí vem o noivo é o decreto dominical. Então vem o noivo. Aí o que acontece com as virgens que estão dormindo? Não se preparam, Acordam. Todos acordam. Porque olha só, quantas estão dormindo? Todas. E quando vem o decreto, aquelas que estão dormindo também são as prudentes. E elas acordam e dizem assim, bom, agora eu já tenho azeite e eu já estou pronto, eu não sabia que estava tão perto. E agora ela entra, se prepara para ir para a festa. Tá? A gente não pode ficar com a falsa ideia que Deus trabalha em cooperação com o diabo, tá? Não é uma cooperação. Você faz o decreto? Não é assim. É que o Senhor, na sua televisão, sabe o que vai acontecer. E o diabo não é bobo. Imagina se ele tivesse uma outra alternativa que não o decreto, se ele não faria outra. É que Deus sabe que não tem nada pior para ele fazer para o povo de Deus do que isso. Satanás sempre quer fazer o pior. Até agora não tem decreto, por quê? Porque a sonolência na igreja está ótima, a mornidão está ótima. Não tem ninguém incomodando. O Sr. White fala, comece a viver como viveram os cristãos primitivos, que a perseguição volta. Acelerar o E por que volta a perseguição? Porque o diabo não tem nada pior para fazer. Entendeu? Não tem nada pior. Então ele sabe que Satanás, o Senhor simplesmente permite, que nele permitiu que Satanás tocasse em Jó. Entendeu? Aí ele sabe que vai matar a família. Porque o pior que ele pode fazer é matar a família. Mas deixou a mulher viva, porque a mulher ainda ia ser usada para atormentar o marido. Entendeu? Então assim, o diabo ele vai fazer o decreto, não é aquele bobinho. Eu não vou fazer decreto nenhum não, porque eu sei que se eu fizer decreto, o povo vai se pregar. Não é, porque o povo já recebeu o Espírito Santo, já está saindo para pregar o alto clamor, e ele não tem outra forma de conter. Tentar ele não consegue mais, seduzir ele não consegue mais, o que ele vai fazer? Usar a força, sabendo mesmo assim que vai perder. É o desespero. É o desespero.
Sabe o desespero? Não tem o que fazer, o pequenininho vira para lutar com o grande. No desespero não tem o que fazer. Então ele vai tentar, ele vai impor o decreto como última tentativa de conter a pregação daqueles que receberam a chuva serôdia. Maurias, você enxerga aí o telefone? Consegue ler aqui? Sim, sim. Maurias vai ler um texto da Senhora White, que eu ia ler ontem para você, onde vai mostrar 2 momentos do fechamento da porta da graça. Enquanto o braço aqui está estendido para salvar, o outro aqui já não pode entrar. Tá ok? Oh, se o mundo ao menos conhecesse o tempo da sua visitação. Numerosos são ainda os que não ouviram acerca da verdade que deve prová-los neste tempo. O Espírito de Deus contende ainda com muitos. O tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo de graça para os que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. O Senhor para eles olhará com amor, comover-se-lhe o coração compassivo. Seu braço ainda está estendido para salvar, ao passo que a porta já se fecha para os que não quiseram entrar. Testemunho para a Igreja, volume 9, página 97. Então, Isso aí lembrou aquela foto de ontem que você passou? Que o cara tá indo com a mão estirada? exatamente. Então assim, Deus está ainda fazendo convite para uns, ao passo que a porta já se fechou para outros. Por quê? Porque não quiseram entrar. O convite hoje foi feito para a igreja. Vamos entrar? Entrem na arca? Não, não quero entrar. Não quer entrar? Então fecha a porta da graça para você. Então, o fechamento da porta da graça universal acontece com o derramamento da primeira praga. No derramamento da primeira praga, então, isso acontece. E isso leva a um período de tempo. E aí, olha que interessante. Nesse período de tempo, então, o decreto vem e começa a volumar a perseguição. Por quê? Porque os evangélicos estão abandonando que igreja? A que eles frequentavam. E o que isso gera nos outros evangélicos que não querem sair? Raiva. Por causa de quem? Nossa. Porque tem um povo que eles estão perdendo seus membros para um povo. Então esse povo está saindo de lá e vindo para cá. Então os olhos começam a se voltar para quem? Para o povo adventista. Porque até então não tinha nada. O decreto dominical surgiu, compra e não vende, e você está ali. Agora, nesse período, as pessoas que estão na cidade, vai dar para vender a casa? Não, quando chegar o decreto, aí eu vendo a casa e compro o sítio. Mas se nesse tempo não pode comprar nem vender, como é que você vai fazer? Ah não, mas agora é hora de fugir, tá bom, você vai fugir. Você vai fugir de carro? Como é que você vai abastecer seu carro? Como é que você vai passar pelo pedágio? Como é que você vai passar pelos pedágios? Como é que você vai chegar aqui? Você vai vir a pé? Aí assim, seu filho vai pedir comida. Acabou a energia da sua casa. Você vai ver um caloteiro? Ou vai mandar ligar a luz? O que você vai fazer? Vocês estão vendo o período de angústia interna? Não é externo ainda. A angústia estará sofrendo, por isso que é período prévio de angústia. Por quê? Não vai ter ninguém perseguindo você. Não tem ninguém apontando arma na sua cabeça e dizendo que você vai morrer se você não guardar o domingo. Lá depois de um tempo, lá na frente, depois de um bom tempo, é que vem então, quando fecha a porta da graça, começa a cair o quê? As pragas. Então quando cai a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, na quarta praga, entre a quarta praga e a sétima praga, o que acontece? Satanás diz que o problema das pragas estarem caindo, agora Satanás já está na terra, é culpa de quem? Então ele pede para implantar que decreto agora? O decreto de morte, que acontece entre a quarta e a sétima praga. Então, olha só, vocês estão vendo o tempo que leva? Isso é um tempo, não é curto, mas também não é muito longo, tá? Então esse período de tempo que acontece aqui, a gente vai estar vivendo pela fé. E aí vão ser provados muitos. Outra pergunta, nós vamos pregar até quando? Testemunhar até quando? Até a primeira praga. É o sinal para que nós não temos mais que pregar e nem mais anunciar o evangelho. Por quê? Fechou o porta da graça e falou assim, vou ficar pregando para quem? E aí o que a gente faz? Foge. Foge. É o momento de fugir das cidades. As pessoas confundem esse texto com o texto de sair do campo. Sair das cidades e agora é sair.
Esse aí não é sair, é fugir. Aí você já não tem mais sítio, não tem mais casa, não tem mais nada. Você está lá pregando, dando o alto clamor, pregando para as pessoas da cidade. Caiu a primeira praga, ó, foge. Então não é o momento de... o diabo não é fraco, não. Ele pega esse texto de fugir nesse momento para aplicar para mudança, que a gente tem que mudar agora. Não tem nada a ver. Por que fugir? Por quê? Porque as pragas estão caindo. Se o selado já não vai morrer mais, Sim, mas tem diferença entre você ficar numa cadeia levando chicotada e banho de água fria sem comer, e você estar lá no campo. Entendeu? Eu acho que você não vai se expor ao Mas aí é pra fugir até do campo. Você fugir de tudo, mas você, porque a senhora fala que alguns estarão na prisão, outros estarão nas montanhas fugindo. Ou seja, não é todo mundo que vai fugir. Você vai tentar fugir e eles vão te pegar. Mas a instrução é para fugir. Porque alguns, a senhora te disse que alguns estarão na prisão e serão esquecidos, sem comida, sem juízo, sem advogado, sem ninguém para interceder. E o sofrimento desse será muito mais forte do que aqueles que tiverem que fugir. Tá? Então o fugir é para não ser, como se diz, para não sofrer tanto. Eu tenho a impressão que o Senhor, isso não está escrito, mas como nós cantamos aqui, Deus não permite tentação acima do que pode suportar. Então aqueles que talvez não vão poder suportar a prisão, Tem que fugir. vão ser caminhados para a fuga. E os outros vão ficar ali. E esse fugir aqui, irmãos, não é estando no sítio e ficar no sítio, vai fugir também do sítio. É pra entrar nesse mais Aí nessa hora a É gente para não tem fugir mais para as sítio, cavernas, já largou tudo, para as montanhas, aí já não é mais Aí sustento. para dar outro clamor, já aí vem o decreto de morte. Aí é o decreto de morte. Mas ninguém morre. vai voltar para sua Não, casa. ninguém mais morre. Bonitinho, Irmão, caiu a primeira praga, quem está vivo não morre mais. Aí eles já fazem parte dos 144. Mas vem o decreto de morte. Hã? Vem o decreto de morte. Só que eles não morrem, porque as espadas que são levadas contra eles, como que acontece? Caem. Não acontece Agora, nada com tem eles. uma notícia triste para dar. Alguns estarão fugindo junto com o povo de Deus e receberão pragas. É porque não foram selados. Porque estão junto. Estão lá, vamos supor uma família. Tem o pai, a mãe, 3 filhos, está todo mundo junto fugindo. E um da família ou 2 da família estão ali porque a família está indo. Mas ele não está selado, ele recebe a praga mesmo fugindo. Isso é triste. Morrendo na mão deles, quer dizer, eles querem maltratar a gente. Os não selados vão ser vítimas. O maior Que não tem a proteção dos desespero, anjos de Deus. a maior angústia, ao meu ver, vão ser os adventistas que não estão selados. Sim. Diz que Vão ser uivar, dois uivar momentos. desesperadamente. Antes da vinda de Cristo e na vinda de Cristo pela terceira vez. Para mim, esses serão os 2 momentos de maior angústia para os adventistas que não foram Esse salvos. de angústia é devido ao que? A gente imaginasse nossos pecados foram perdoados? Primeiro, quando fecha a porta da graça, Talvez irmão, no celador não. quando fecha a porta da graça, Deus encerra o processo. Então, ele purificou o quê? O santuário. E o que é purificar o santuário? Limpar todo o pecado. Mas ele limpou lá e limpou aonde depois? Para ele limpar lá, quem que limpou primeiro? Então Deus apaga da nossa mente toda lembrança de pecado. Você não vai se lembrar de nenhum. Então você não vai se lembrar de nenhum pecado para confessar. Você vai ficar angustiado perguntando por quê? Porque você ainda não tem nenhum sinal de que você é um dos salvos. Não tem sinal. E Satanás vai te oprimir, só que você não vai se lembrar de nenhum pecado. Porque quando Cristo apaga do livro dos céus, ele também apaga da sua mente. Está no livro de Profecia, a senhora diz isso. Então quando ele apaga lá, ele também apaga aqui. Então você também não se lembra de nenhum pecado. Então você fica angustiado para saber, será que eu confessei todos? Será que tem algum que eu não confessei? Mas você também não consegue se lembrar de nenhum pecado. Porque quando ele apaga, apaga aqui. Isso quando cai a primeira praga. Eu pensei que Você será. também vem devido assim, a gente pensa, será que a gente vai receber as pragas? Quando o irmão falou, vai fugir e não vão receber? Não, a angústia, irmão, está ligado à relação com que você esteve em comunhão com Deus. O Senhor te diz que alguns, o período de angústias, apesar de ser igual, a angústia é igual para todos, entre aspas assim, a imposição, por exemplo, a angústia, vamos dizer que é a chuva. Não está chovendo igual aqui para todo mundo? Só que ela diz que para alguns será maior e para outros será menor. Por quê? Ela diz assim, porque se prepararam antes
com maior afinco. Então aqueles que têm maior preparação sofrerão menos no período de angústia. E aqueles que têm menos preparação sofrerão mais. Então o sofrimento está em relação direta a um assídio do Senhor, porque nesse período você vive pela palavra escrita, mas na sua mente, porque você não tem nem mais acesso a ela. Tá? Então, é esse o sofrimento. Tá? Então, e quanto àqueles que argumentam assim, não, eu sinto que Deus está me preparando para ficar na cidade mesmo. o Sr. White diz: alguns ficarão na cidade, mas terão um claro assim, diz o Senhor, para elas. Não é geral, é para ela ficar lá. E Deus tem um assim. Agora, se ela não está já se preparando hoje, cuidado para não ser enganado. Deus não mandou Osés casar com a prostituta? É uma regra geral? Não. Lógico que não. É específica para Osés. Deus mandou Abraão matar o filho? Mandou. É a regra geral? Não. É específica. Então, foi para Abraão. Deus vai pedir para alguns ficar na cidade. Teve um profeta que ficou em Jerusalém. Você sabe que teve um profeta que ficou em Jerusalém? Ele ficou na época do cerco. O que ele ficava fazendo? Dia e noite. Ele falava a mesma frase: Jerusalém, Jerusalém vai ser destruído. Deus manteve um profeta ali, que morreu, um profeta. Pode ser que ele escolha você para ficar na cidade, mas ele vai dizer exatamente, explicitamente, inequivocamente, que essa é a sua missão. E esse vai sofrer. Mas não é se você não vai se auto-eleger. Essa não é a regra geral. Eu vou me auto-lá, não, o Senhor quer que eu case com a prostituta. Não, não é assim. Ele não é uma auto-eleição. Você tem que ser escolhido por Deus, é uma missão difícil. Deus vai escolher uma pessoa que provavelmente vai suportar a fé firme para suportar esse desafio. A gente não pode se eleger para isso aí. Mas não tem as pessoas que serão seladas, os olhos delas não enxergarão melhor e mais distante do que das pessoas que não foram isso seladas. só na glorificação. Não. Aí só na glorificação. Eu pensei que quando fosse selado já Não. tirava a serração dos olhos. Ninguém vai saber quem está selado. O único momento que nós vamos saber que estamos selados é quando Cristo fala com o seu povo aqui na terra, que acontece entre a quinta e a sétima praga. Então Deus vai anunciar o dia, a hora, ele faz o concerto de paz, ele ressuscita, então, os que morreram de 1844 até a vinda dele, que guardaram o sábado e viveram a terceira mensagem angélica. Então ele ressuscita, e esses que ressuscitam já ressuscitam glorificados. Então ele já tem uma visão desanuviada, um ouvido já limpo e glorificado, então eles já ouvem e já veem como um glorificado. Tá? Então quando eles olham para o céu e veem Jesus voltar, eles vêm já com o corpo glorificado. E ao meu ver, eles é que apontam a vinda de Cristo para aqueles que ainda não estão glorificados, que são 144 mil. Tá? Então esse é o momento. Fechamento da porta da graça, então, é o sinal para a gente parar de pregar, irmãos. Porque não tem mais conversão. Porque não tem mais ministério de Cristo no santuário. Então não tem por que mais pregar. Se não tem mais conversão, para que eu vou pregar? Então agora é hora de fugir. Fugir. De onde quer que você esteja. Aí então Satanás vai personificar a vinda de Cristo. Em dois momentos. Primeiro ele vem como um anjo de luz. Que ao meu ver acontece entre a primeira e a quarta praga. E depois ele tenta falsificar a vinda de Cristo. Vocês leem um texto da Bíblia que diz assim: este é o Deus em quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Essa palavra este está em contradição, está em contraposição ao outro que já veio. Então, quem que diz este é o Deus em quem aguardávamos? Os fiéis que estão salvos. Então o que ele diz antes? Gente, é esse daqui, não era esse daí que vocês estão falando. É esse aqui que nós estávamos mostrando e falando para vocês que era o Deus que iria nos salvar. Não é esse que veio, que fez curas, que apareceu aí, que vocês estão adorando. É este aqui. Então, é uma contraposição à vinda e à personificação de Satanás vai fazer para enganar muitos. Irmãos, qual é a única coisa que nós vamos ter para não adorar Satanás? Todo olho verá. Não, qual a única coisa que não vai nos manter em pé para não... Eu falei ontem. O espírito de profecia. Exatamente. Quem não estiver com o espírito de profecia, que é o que manteve João, impediu João de adorar o anjo, de adorar a besta, porque o anjo falou assim: João, vem que eu vou te mostrar a besta. E João disse assim: nossa,
toda a terra se maravilhou com ela. E Ele quase se maravilhou. e ele também. Ele ficou falando, nossa, que coisa linda é isso aqui. E João, que era como se diz, um fiel filho de Deus, o anjo tem que mostrar para esse João, olha aqui, adorar Deus. Porque o que é? Ele falou assim, eu sou conservo teu, adora a Deus, não vem adorar a besta e nem ao anjo. Porque o que é o testemunho de Jesus? Então, irmãos, quem não tiver embasado no Espírito de Profecia e na Bíblia, vai adorar a besta. Ok? Então, olha só, as 7 pragas, então, caem. Eu estou muito nervoso hoje. É que tem coisas que você está falando, algumas eu já ia falar lá na frente, mas tudo bem. Só isso aqui, vocês têm computador, né? Qual que é o antivírus seu? É atualizado quando? Acho que nem sei. Mas é 10 anos atrás? Não. 6 meses no máximo. Atualização recente, né? Então, Deus também deu um antivírus para nós atualizado para os novos Vírus de Satanás. vírus de Satanás. Mas não, eu sou AB, eu quero vir com a Bíblia. Fica com o antivírus antigo, então. Deus atualizou o antivírus, porque o diabo fez artimanhas novas, ciladas novas. Deus atualiza o antivírus. Amém. Aliás, se adianta. Algum lugar da Bíblia está escrito para não fumar? Não. Mas no Espírito de Profecia está. Amém. Tinha cigarro na época de Jesus, na época dos apóstolos? Não. Então não tinha como dizer não fumar. Mas agora o Espírito de Profecia tem. Antivírus. É o antivírus atualizado. É a mesma palavra de Deus. O Senhor, na sua misericórdia, vai mostrando as ciladas do inimigo para a gente não cair nelas. E Deus se antecipa ainda. E a gente despreza. Não, você não precisa, é coisa seio da velhinha. A gente precisa do Espírito de Profecia, irmãos. É a palavra de Deus atualizada para nós hoje. Toda a Bíblia é essencial. Tudo tem lições para nós. Inclusive o Espírito de Profecia. A gente não pode desprezar um achando que o outro resolve. Se resolvesse, Deus teria dado algo supérfluo, algo desnecessário. Deus não faz isso. Deus não trabalha com coisas desnecessárias. Tudo é útil. Cada linha que está lá é útil para nós. Aí então com as pragas começa então a perseguição agora. Porque agora Satanás vai induzir o povo a dizer o que para eles? O que vão dizer para o povo? Que o problema das pragas é por causa de um pequeno povo que não aderiu ao decreto de adoração ao domingo. Então ele vai dizer isso aqui. Aí começa então a perseguição completa. Agora preste uma coisa. Vocês já viram alguém endiabrado ou endemoniado? Já viu? É bonito, não é não? A pessoa adquire uma força, muda de voz, os olhos viram. Fica um negócio terrível, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em breve, quando as 7 pragas começarem a cair, fechou a porta da graça. Haverá então um endemoniamento coletivo e mundial. Irmãos, porque quando o Espírito de Deus, quando a porta da graça se fechar, aqueles que não estiverem com o selo de Deus, estarão com o selo de quem? Satanás. Eles terão livre-arbítrio? Não. A partir daí eles não têm mais livre-arbítrio, irmãos. O que Satanás tem hoje é o que eles terão também. Eles não têm mais poder de escolha em fazer o bem. Eles só pensam e só querem fazer o quê? O mal. Porque não tem mais nenhuma força que Jesus colocou lá em Gênesis 3,15. Vou colocar a inimizade entre a serpente e vocês. Isso foi algo sobrenatural que Deus fez lá em Gênesis. Para quê? Para que Adão e Eva não fossem completamente tomados por Lúcifer. Então Deus colocou algo. E agora Deus vai retirar isso. E quando Ele retira isso, eles não têm mais poder de escolha. Assim como Satanás não tem como mais poder de escolha, os ímpios também não terão mais poder de escolha. Eles serão completamente maus, sem nenhuma afeição para pais, mães, filhos, ninguém. Eles serão totalmente endemoniados. E o rosto deles vão ser transformados como faces demoníacas. Agora e o outro lado? Nós vamos receber Completamente com o quê? Iluminados. E com que poder? todo o poder. Do Espírito Santo. Eles vão estar com a plenitude do Espírito Santo. Assim como os de Satanás estarão com a plenitude
de Satanás. Olha só, não haverá meio termo, irmãos. Um lado ou outro. Ou você vai estar de um lado ou do outro. Então a perseguição se avolume e começa então a perseguir. Então vem o decreto de morte. Agora Satanás quer pôr o decreto de morte porque ele quer fechar e matar a todos. Vai matar alguém? Não, ninguém. Agora olha uma coisa interessante. Você gostaria de ver o seu anjo? Demais. Não ia ser bom? Só que Deus é justo. Para Ele deixar você ver o seu anjo, você também tem que ver a face do demônio. Ai, misericórdia. Porque para Ele abrir as cortinas do seu anjo, Ele tem que abrir as cortinas de que lado? Do outro lado. Então, só que nesse período aqui, nós veremos. Porque a senhora diz que... Sim, mas olha só, mas ela viu de Lúcifer. Ela viu de Satanás e ela pediu para nunca mais Deus mostrar isso para ela. Ela falou que ele tinha uma face, um olhar, assim, uma testa alta, um olhar assim, imagina. E olha só, como é que os anjos vão aparecer para nós? A senhora te diz. Grande estatura, poderoso. Como guerreiros, quando alguém vier nos matar, eles vão aparecer na nossa frente e vão nos defender das armas do inimigo e dos homens maus que vierem para nos matar. E eles vão proibir que isso aconteça. Eles é que vão nos proteger. Então nós veremos esses anjos, os anjos bons. Mas também veremos os anjos maus. Se eu tenho meu anjo lá, não tem problema. Então, o sol aparece à meia-noite, né? E aí aparece uma mão no céu segurando as tábuas da lei de Deus. Ok? E depois há um grande e terrível terremoto. Esse grande e terrível terremoto é causado por causa de quê? O que causa esse terremoto? A voz de Deus. Quando a voz de Deus passa pela Via Láctea, ela não só sacode a Terra, mas toda a Via Láctea. Porque diz que as estrelas e a lua e o sol se encontram um com o outro. Você consegue entender o que vai acontecer, irmão? Só pelo fato da voz de Deus passar por aqui. E nesse momento então acontece a ressurreição especial, que é a ressurreição dos justos, que morreram de 1844 para cá e guardaram o sábado. E também ressuscita quem com eles, irmãos? Quais ímpios? Aqueles que perseguiram, traspassou Cristo. Aqueles que mataram a Cristo e aqueles que perseguiram os fiéis filhos de Deus e a sua palavra durante toda a história. Então ressuscita aqui quem? Mussolini, Hitler, muitos homens que perseguiram os fiéis filhos de Deus, né? Dia e hora da vinda de Jesus anunciado. Então nós saberemos ou não a vinda de Cristo? Nós saberemos antes do dia. Nós vamos saber quando Jesus vai voltar. Tá? E esse quando não é assim, olha. Você consegue entender isso? Dadá, vou marcar um encontro com você daqui a 1 minuto. Existe lógica para isso? Não. Você marca um encontro com o professor daqui a 1 minuto? Não. Não tem encontro marcado daqui a 1 minuto. Mas ele anuncia que dia? O que ele anuncia? O dia e a hora. Se é o dia e a hora, no mínimo, não é no mesmo dia. Concorda? E depois ele diz o quê? A hora. O dia e a hora. Ele anuncia o dia e a hora. Quando? Eu particularmente tenho as minhas teorias. Tá? Pode ser 7 dias, como pode ser 10 dias. Ok? 10 dias literais ou 7 dias literais. Mas isso Então, peraí. O dia e a hora vai ser falado em dias diferentes? Sim. O dia vai falar tipo amanhã. E a hora vai falar... Não. No mesmo dia ele anuncia o dia e a hora. Só que o dia que ele vem não é o mesmo dia. Porque ele não falaria o dia. Não tem isso. Se eu vou marcar um dia pra gente se encontrar. O dia é hoje. Mas não. Então ele só falaria a hora. Entendeu? Quando diz dia e hora, significa que é outro dia e em um outro horário. Ok? Então aí surge no Oriente uma pequena nuvem negra que é do tamanho da mão de quem? De um homem. A metade da mão de um homem. O tamanho da mão de uma mulher. Então olha só. Se você olhar daí, olha, qual é o seu nome? Não, de trás. Laércio, tem um número aqui no meu... escrito aqui no meu negócio aqui, eu queria que você lesse para mim o que está escrito aqui. Como você não está enxergando? Eu tô a 2, 3, 4 metros de você. Está enxergando? Mas se você não está enxergando daí aqui,
Que tamanho é um avião? É maior ou menor que isso? Muito mais. Agora, se é maior, quando ele fica no céu, que tamanho que ele fica? Pequenininho. E ele é grandão. Agora, a metade da mão de um homem, eu consigo enxergar lá no céu? Só se tiver celular. Você parou para pensar isso? Então, ao meu ver, isso é outra coisa que você vai dizer. Você vai queimar no fogo de Malaquias e falar que eu estou falando que é assim, tá bom? O que eu entendo? Os glorificados ressuscitam aqui. Os salvos. E eles ressuscitam já glorificados. Não estão mais presos ao tempo nem ao espaço. E já estão com os seus ouvidos, seus olhos, todos transformados. Já vêm como um glorificado. E ouvem como um glorificado. Então, quando surge a nuvem do tamanho da metade da mão de um homem lá no céu, quem que vê? Os glorificados. E o que eles veem? A comitiva celestial já avançando. Vindo por onde? Pelo espaço aberto. Pelo espaço aberto? Não. E eles vêm. Então, eles apontam ali. E nós, quando isso já está bem próximo, nós na terra olhamos e não estou vendo nada. Estou vendo ali uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E aí então nós enxergamos, e aí dali a pouco nós começamos a ver as formas, os anjos com trombetas, e nós vamos ver mais ou menos essa cena, né? A glória de Deus, né? E a segunda vinda de Deus. Ah? Eu também pergunto isso. Porque assim, olha só, o que eu entendo, né? Por que a nuvem é negra? Não é a nuvem que é negra, é ao redor dela que é negra. Porque quando você acende uma luz tão forte, aquilo que está ao redor, o que acontece? Fica escuro. Mas é escuro? Não. Ele é claro, só que aqui está tão claro que aqui se torna o quê? Escuro. Ah, é o que eu entendo. E pela distância, a dimensão. É. Então agora olha só. Eis então a sequência que nós elaboramos, né? 1844, os dias atuais, esperando o decreto. Quando vier o decreto, então eu me preparo. Vem o fechamento, as pragas, a falsa vinda, o decreto de morte, a lei, o grande terremoto, a ressurreição especial, dia e hora, a pequena nuvem e a segunda vinda. Então, olha a resposta que vocês me deram lá no começo do estudo. Eu estou me preparando para a vinda de Cristo. Eu estou aguardando a vinda de Cristo. E Jesus vem como? Eu pergunto, se isso for verdade, Jesus deu todos esses sinais, mas olha que coisa interessante. Onde é que nós vamos encaixar então a questão do ladrão da noite? Eu pergunto para vocês. Para quem está preparado, não vai me incomodar. Mas o ladrão só vem para fora. Irmãos, olha só uma coisa interessante. Quantos de vocês já foram assaltados? Já foi assaltado, irmão? Pessoalmente ou... Em casa ou... Em casa já foi, já. O ladrão te mandou um telegrama avisando que ia te assaltar? Não, mas ele passou... Ele te deu os sinais? Em vez de assalto. Falou assim, olha, eu vou na semana que vem, você vai passar em tal lugar, você vai estar com tal roupa, eu vou estar com tal roupa, e vai estar acontecendo isso aqui e eu vou te assaltar. Você ia ser assaltado se ele te desse isso? Essas dicas? Então o que pressupõe um ladrão? Você não sabe. Você está como? Despreparado. Mas parece que nós achamos que Jesus vem como ladrão, então, mas ele vem como ladrão, mas ele deu todos os sinais aqui para a gente ser assaltado. Então não é isso. Porque se ladrão pressupõe não estar pronto e nem preparado, olha o que diz em Tessalonicenses 5, 2, 4. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o quê? Mas, meu irmão, você falou que não é? Como é que é isso? 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como o quê? Como ladrão. Apocalipse. Mas se não vigiares, virei sobre ti como o quê? Mas aí também está falando se não vigiares. Só em Apocalipse, né? Vigiar significa preparar. Olha o que diz aqui em Mateus 25, 1 a 13. Abra sua Bíblia lá. Nós vamos ver as virgens aí. De novo nós vamos chegar nas virgens, né? Aqui nós encontramos uma pista, e lá apresenta na parábola das 10 virgens, no verso 6 diz assim, mas à meia-noite ouviu-se o quê? Um grito. Aí vem o noivo. Ou seja, no período de maior escuridão, de trevas,
que acontece? Alguém grita. Nós vimos já que é o grito. Não vimos? O grito é o decreto dominical. Aí vem o noivo. Saiam ao seu encontro. E aí, portanto, o que diz aqui? Vigiai. Antes ou depois do grito? Depois. Pera, esse é o 13, é depois dos outros versos. Não, irmãos, eu não estou falando no verso. Estou falando assim, esse portanto aqui, vigiar, está dizendo para você vigiar depois do grito ou antes do grito? Antes do grito. Antes do grito. Não é depois. Porque depois do grito já não tem mais oportunidade. Agora, que semelhança há entre a visita do ladrão da noite e as virgens loucas? A semelhança é o quê? Ambos estão o quê? Despreparados. Um está despreparado porque não levou azeite a mais, e outros não estão preparados por quê? Por quê? Porque não receberam o selo de Deus. Agora olha só, a gente lê assim, o que representa o azeite? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O que representa a lâmpada? A luz. Não. A lâmpada somos nós. Não. Palavra de Deus? A lâmpada é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés É a tua palavra. é a tua palavra. E luz para o quê? Os meus No caminhos. caminho. Agora, se o azeite é o Espírito Santo e a palavra de Deus, e a palavra de Deus aqui para o adventista não é Bíblia, é também a Bíblia. São os dois. Espírito e profecia, porque o Espírito e profecia também é palavra de quem? Deus. Quando a gente diz assim, o Espírito e profecia é luz menor e a Bíblia é luz maior. Tá certo isso? Se você diz isso, você está dizendo que o Espírito Santo não é Deus. Ou que existe um espírito menor ou inferior. O Espírito Santo mais fraquinho, mais O Espírito e profecia, ele é tudo luz menor. E a Bíblia, Espírito e profecia, é luz menor. Quem é a luz maior? Cristo. Então, a Bíblia e o Espírito e profecia nos conduz à luz maior que é quem? Cristo. Ele é o mesmo autor da Bíblia e do Espírito e profecia. Mas quando eu rebaixo o Espírito e profecia, eu estou rebaixando o quê? A palavra de Deus. Foi isso que o pessoal de Israel fez com Jeremias? Disse que Jeremias não era uma voz de Deus? E o que disseram com Paulo? Não era a voz de Deus? O que disseram com os apóstolos? Não era a voz de Deus? Elias Por quê? era o perturbador de Israel. Elias era o perturbador de Israel. Então, a voz profética hoje, para nós e para o nosso tempo, qual é? Espírito de profecia. Irmãos, você não pode dizer que você é adventista se você rejeita o Espírito de profecia. Porque uma das características da igreja verdadeira é guardar os mandamentos de Deus e ter o quê? Testemunho de Jesus. Aí em Apocalipse 19 diz que o testemunho de Jesus é o quê? Se não tem Espírito de profecia, não é igreja de Deus. Porque essa é uma das características da igreja remanescente, da igreja de Cristo no tempo do fim. Se você rejeita o Espírito de profecia, você está dizendo que esta não é a igreja de Deus. Ou que você não pertence a ela, apesar de estar aqui. Você é um adventista, mas não praticante, como diz um amigo meu. Né? Agora, se você sabe que o azeite é o Espírito Santo e a lâmpada é a palavra de Deus, o que é a luz? Se você tiver a Bíblia e o Espírito de profecia, o Espírito Santo, a sua luz será maior ou menor? Se você tiver pouco do Espírito Santo, como será a sua luz? Menor. Como será o seu testemunho? E se você tiver muito a Bíblia e muito Espírito Santo, como será a sua luz? Maior. Agora, o que as virgens loucas não tinham? O Espírito de profecia. Elas não tinham, irmãos, o testemunho. Porque elas tinham pouco o quê? Azeite. E o que é o pouco azeite? Pouco o Espírito de profecia. E também? A Bíblia. E elas saíram para buscar, mas não tinham mais como encontrar. É por isso que as prudentes não podiam ceder azeite para elas, porque é algo que é pessoal. Não é algo que você consegue passar para outro.
Então, o testemunho é a nossa luz. E a Bíblia diz, deixai a vossa luz brilhar. Ninguém pega uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Mas coloca onde? Em cima. Num lugar alto para que todos vejam. Ok? No livro Parábolas de Jesus, ele fala que as virgens loucas, elas são uma classe que não é hipócrita. Não. E que era sincera, que buscava, lia, né, conhecia, mas não caíam sobre a rocha, não se entregaram. Não praticaram as obras, né? Eles entendiam, compreendiam. Irmão, o risco está aqui, viu? Exatamente. Nós conhecermos, assim, eu não vou ler os textos aqui para vocês. Vocês vão ver que as virgens loucas ainda é muito pior do que nós imaginamos. Porque nós imaginamos que nós somos as prudentes. É muito mais preocupante. É muito mais preocupante. Vou mostrar os textos aqui já para vocês. Então, o primeiro e o segundo advento de Jesus foram profetizados no Antigo Testamento. E o Senhor diz que, no grande conflito 617, a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com o quê? Menor manifestação do quê? O poder de Deus. Nossa, vocês já leram o que aconteceu no Pentecostes? Nossa. Deus está dizendo que vai ser ainda muito maior que aquilo. Não vai ser só aquilo. Então o segundo advento do Espírito Santo é chamado de quê, irmãos? Chuva serôdia. Agora, quem não tiver a chuva temporã, que é hoje, não vai poder ter a chuva serôdia. Como seria possível para os adventistas do sétimo dia experimentarem despreparo frente à chegada do ladrão da noite, por ocasião do retorno de Cristo, diante de uma sequência de eventos tão bem definidas? Então, olha só. Está tudo definido. Nós estamos aqui hoje, nós já vimos em 1844, é só aguardar o decreto e depois toda essa sequência aqui já está toda desenhada. A gente já tem um mapa. Está tudo pronto. Eu não vou ser enganado. A questão é que essa porta aqui, ela se fecha aqui e depois se fecha aqui. E muitos estão achando que aqui é o limite máximo que eu posso aproveitar o mundo. Aqui, quando vier isso, eu tenho que parar de aproveitar o mundo e começar a falar das coisas de Deus. E é assim que muitos estão vendo a sua salvação hoje. Então, como poderia a vinda de Jesus depois desses eventos ser uma surpresa para nós? Nunca, se nós atentarmos para o outro segundo advento. Como assim outro segundo advento? Tem isso? Será que é a vinda de Cristo? Nós já vimos que não é a vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo, se for ladrão para você, você está entre os perdidos. Então, quando ocorre a experiência do ladrão da noite? A experiência dos judeus nos vai dar uma pista de como ocorre. Porque isso também aconteceu com ele. Cristo não vai nos dar uma pista. Olha só o que diz aqui em Malaquias 4, verso 5. Eis que vos enviarei quem? Antes que venha o quê? Então pronto. Os judeus agora montaram um processo. Tem um sinal para a gente saber o grande dia do Senhor. Que sinal é esse? A vinda de Elias. Elias morreu? Não. Elias foi transladado, irmãos. Ele foi para o céu. Elias não morreu. Então os judeus imaginaram, bom, Elias vai ter que voltar de onde? Do céu. Elias vai voltar, e aí quando ele voltar é o sinal de que o próximo a vir é quem? É Jesus. Então eles marcaram tudo isso. E nós vamos ver que este Elias para nós hoje como se chama? Não. Esse Elias hoje tem um nome. Não, irmãos. Olha só. Este Elias era o sinal que eles tinham para dali então se prepararem. O decreto para nós é o mesmo sinal. Vamos fazer se Jesus tivesse falado assim: eis que vos enviarei um decreto antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Hoje os adventistas acreditam que o Elias, entre aspas, acreditam não, hoje os adventistas creem que o decreto unical é o sinal para então eles se prepararem. Na verdade, o grande e terrível dia, quando Elias veio para os judeus, esse aqui era o sinal para eles. Era o decreto unical, entre aspas, para eles. Agora, olha o que diz em Mateus, abra sua Bíblia, Mateus 17. Olha que interessante, os discípulos,
Lembra que eu falei para vocês que o decreto dominical está para nós, assim como Elias está para os judeus? Os discípulos chegaram e perguntaram: Jesus, por que o povo diz que primeiro tem que vir Elias, para que então venha o dia do Senhor, para que então o Messias apareça? Aí Jesus vai explicar para eles a mesma coisa hoje. Senhor, se fosse hoje, Senhor, por que o povo diz que o decreto dominical precisa vir primeiro, para então o povo se preparar? Aí olha o que Jesus vai responder. Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E seus discípulos perguntando para Jesus. E ele lhe respondeu: de fato Elias e vai fazer o quê? Todas as coisas. Aí eu, porém, vos digo que Elias e não antes fizeram com ele tudo quanto o quê? Então olha só, Jesus disse: olha, Elias já veio. Mas quem é Elias então? Aí nós sabemos que há 3 Elias até a vinda de Cristo. O primeiro Elias quem é? Elias. E o segundo? João Batista. E o terceiro? O remanescente. O remanescente é o terceiro Elias. Vamos ver aqui. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Então os discípulos entenderam que lhes falaram sobre quem? João Batista. Então quem era o segundo Elias? João Batista. Então olha só, as profecias sobre a primeira vinda de Cristo aconteceram? Sim. Exatamente? Perfeitamente? Sim. Okay. Se aconteceram exatamente e perfeitamente, os judeus estudaram? Estudaram. Eles entenderam? Entenderam. Mas o que aconteceu? Ele veio de um jeito, aconteceu de um jeito que eles não esperavam. Eu pergunto, nós temos hoje profecia sobre a segunda vinda de Cristo? Sim. Vai acontecer? Vai. Estão acontecendo? Sim. Exatamente? Sim. Perfeitamente? Sim. Só que de um jeito diferente, que nós não esperamos. O jeito é o jeito correto, a gente é que não espera aquele jeito. A gente acha que é de outro jeito. A gente acha, a gente cria ideias de que seja de outra forma. Então, hoje nós temos aqui uma coisa interessante. Jesus parece que não tinha ideia do que era conjunção verbal ou aplicação do tempo verbal. Porque ele diz assim: de fato Elias virá. E aqui ele diz assim: Elias já veio. Aqui é passado. E aqui é quando? Futuro. Por que Jesus fez isso? Porque já indicamos 2 Elias diferentes. Porque aqui Jesus está falando de um Elias. Qual Elias esse aqui? João Batista. E que Elias que ele está falando aqui? Remanescente. E o que o remanescente vai fazer? Restaurar. E qual foi a obra do primeiro Elias? Foi não arrependei-se. A obra do primeiro Elias. Falando do primeiro foi. Vão levar um chicote. A obra do primeiro Elias. Restaurar a Restaurar a verdadeira adoração. Isso. Porque o povo estava em idolatria, adorando quem? Baal. Então Elias vem para restaurar o quê? A adoração. Aí, o segundo Elias veio para quê? Mas para fazer o quê? Para preparar o caminho para a vida de quem? Do Messias. Essa é a obra do segundo Elias. E qual a obra do terceiro Elias? Os dois, mais a reforma. São duas coisas, as duas coisas, mais uma terceira. A primeira obra é levar o povo a fazer o quê? Adorar Deus de forma correta. E parar de adorar Baal. Eu mostrei para vocês os Baals aqui quando eu fiz os 5 desafios com vocês. Alguns deles, né? Essa é a primeira obra, restaurar a verdadeira adoração. Segunda obra, preparar o povo para a vinda de Cristo. E o terceiro? Mauro já falou ontem. A restauração da família. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa é a terceira obra do terceiro Elias. Irmãos, vocês já estão parando para fascinar? Do que Deus está comparando a gente? 2 Elias. E 2 deles, um está no céu e o outro Deus, eu acredito que também o segundo também já está no céu, né, quando fez a ressurreição de Cristo na cruz. Eu acredito que ele também esteja lá. Olha só. Hã? Mas olha só.
Deus está falando assim, vocês vão fazer a obra destes dois aqui, e mais uma terceira. Vocês estão imaginando a honra que Deus está colocando sobre nós? E restaurar isso? Agora, olha só, os judeus perderam quais eventos? Porque eles não entenderam a vinda de Elias. Qual evento eles perderam? Esse era o sinal. Eles entenderam o sinal? Não. Como eles não entenderam o sinal, eles perderam o quê? A vinda de Jesus Cristo. E o que eles fizeram? Perderam o evento. A mesma coisa hoje está acontecendo. Então, quem virá como ladrão? E quando virá? Para o que eu tenho que me preparar? E o que eu tenho que aguardar? Será que eu tenho que aguardar a segunda vinda de Cristo, me preparar para ela, e Ele vem como ladrão? Porque se eu me preparar para esta aqui, eu vou ser enganado. Se eu aguardar essa aqui, eu também vou ser enganado. E se isso aqui vier como ladrão para mim, eu estou entre os perdidos. Porque os perdidos, quando virem Cristo voltar, eles vão dizer, nossa, estamos perdidos. Cair sobre nós as rochas. Porque eles acharam que já era outra vinda, que para eles Jesus já veio. Para eles Jesus já tinha vindo. Na vinda falsa. Agora vamos voltar aqui um pouquinho antes, nessa questão do Elias. O primeiro Elias teve uma coisa interessante. Vamos fazer aqui a característica aqui, uma coisa interessante. Isso aqui eu não passei para o pessoal que já assistiu, vamos ver aqui. Vamos ver um negócio aqui interessante. Onde eu vou pôr isso aqui? Quer que eu segure aí? Põe em pé. Olha só. Vamos colocar aqui. Primeiro, segundo, terceiro. Vamos colocar aqui. Elias. João Batista. Remanescente. Ok. Vamos ver aqui com o primeiro Elias. Esse primeiro Elias, ele teve um grande problema. Qual foi o problema? Vamos ver o que tinha no primeiro Elias. Tinha um homem? Quem era? Acabe. Vamos lá. Acabe. Tinha uma mulher? Tinha. Como é que chamava? Jezabel. Ok. Jezabel. Teve um decreto? Teve. Matar Elias. Ok. João Batista. Teve um homem? Teve. Quem foi? Herodes. Quem foi o homem? Herodes. Teve uma mulher? Teve um decreto? Teve. O terceiro Elias. Tem um homem? Não. Tem um homem. Tem um homem. Não. Vamos fazer agora. Tem uma mulher? Quem é a mulher? A mulher é a igreja. Vamos deixar o homem de fora aqui para a gente ver quem é aqui. A igreja. Igreja romana, né? Ok. Tem um decreto? Tem. Dominicano. Tem um decreto. Aqui tem um decreto de morte. Aqui tem um decreto de morte. E aqui tem um decreto de morte? Não. Tem. Aqui teve uma mulher. Aqui teve uma mulher. E aqui também tem uma mulher. O Papa, um homem. Aqui tem um homem. Ah, não, peraí. Que ele é o quê? Ele obedece o que eu... Ele é o quê que esse homem? Ele é um rei. Esse homem é o quê? Rei. E aqui? Tem que ser presidente Tem o dos rei? Estados Unidos. Quem é esse no nosso tempo? O Papa? É o Papa. Não é o Papa. O Papa é a igreja. O Papa é a igreja. O Estado. Também não. Trump. Tá presidente. É o Lula. Irmãos, a gente tem muitas ideias, mas olha o que o Espírito de Profecia diz. O que é esse homem aqui? Sindicato?
É eles que vão promover o São eles, irmãos, que vão promover, vão fazer com que a mulher aplique por meio do Estado um decreto de morte. Isso que está nos eventos finais, isso é o que está no grande conflito. A senhora te diz para a gente se filiar em sindicatos? Não, fuja disso. Por que ela fala sobre os sindicatos? São a força de Satanás para impelir a igreja Ordem pelo e o Estado a forçar o quê? Um decreto dominical. Olha só, Elias teve uma angústia? João Batista teve uma angústia? Nós teremos uma angústia? Sim. Vocês estão vendo a relação? Toda ela? Olha só, quanto tempo foi aqui sem chuva? 3 anos e meio. Quanto tempo foi o ministério aqui? 3 anos e meio. Quanto tempo vai ser aqui? 3 anos e meio. Pode ser. Vocês estão vendo que a história Repete. Nada se de novo repete, não há nada de novo debaixo do céu? Todos eles aqui representam a obra do terceiro dia. 3 anos e meio de ministério. Não sabemos, irmão. Isso não posso te afirmar. Isso é todo nosso. É estudo para a gente entender. Olha só. Então, para o que eu tenho que me preparar? Olhando para isso, eu tenho que me preparar para a vinda de Cristo? Não. Para que eu tenho que me preparar? Eu tenho que me preparar para a chuva serôdia. Agora, o que é se preparar para a chuva serôdia? Vamos dar uma olhada no que a Espírito vai falar para nós. Quem tem direito à chuva? Será que é a chuva que eu tenho que me preparar? Vamos ver. Quem tem direito à chuva serôdia? E qual a condição para recebê-la? Então a chuva serôdia vai ser derramada. Quem tem direito a ela? Quem quer receber? É só querer? Não. Quem quer se prepara e vai atrás. Vamos ver o que a senhora vai dizer sobre isso? Então, olha só o que diz Ezequiel 9, verso 4. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal nas testas os homens que fazem o quê, irmãos? Por causa do quê? Quem estava falando comigo na mesa hoje de manhã, eu falei isso. Onde está acontecendo essa abominação? No meio do povo. E o fiel está fazendo o quê? A pergunta é, o selo da igreja adventista é o sábado? O que sela o povo adventista? O clamor. Olha só, abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 9. Vamos ver o que selou o povo do judeu lá em Jerusalém. E vamos ver se isso tem uma... A senhora diz que isso é uma... Capítulo 8 e 9 de Ezequiel deveriam ser estudados por nós porque eles se cumprem em nossos dias. Ela diz isso. Agora, então vamos ver quem é o selado. Se é quem guarda o sábado ou se é outra coisa. Olha o que diz lá então. Abriram aí? Sim. Marca com o sinal as testas dos homens que fazem o que, irmãos? Então, quem não tem esse sinal, o que acontece com eles? O que diz aí? Não serão marcados. Serão mortos. É o que diz aí. Diz assim, vem 6 anjos com as armas, com os intendentes, com as armas destruidoras. Vem um outro e diz assim, espera um pouco, porque eu ainda vou selar. Aí Jesus fala para ele assim, vai e sela. Ele vai com o tinteiro de escrivão e ele vai selar. E ele vai selar quem? Aqueles que suspiram e gemem, por causa das coisas erradas que estão acontecendo onde? No meio do povo. E esses que estão selados, o que vai acontecer com eles? Não vão ser mortos. Porque depois do verso 4 diz assim, com o restante, velhos, adultos, crianças, mulheres, animais, todos, o que fazem com eles? Exterminai-os. Serão todos mortos. Então, o selo de Deus começa na igreja e começa com aqueles que estão fazendo o quê? Suspirando e gemendo por causa das abominações que se cometem no meio do povo. Agora, a questão é, o que é suspirar e gemer? Será que o Espírito Santo diz isso para nós? O que é suspirar e gemer?
Testemunhos para a igreja, vamos ver. Então, para eu ter o selo, para ter direito o quê? Chuva serôdia. Então, antes de eu ter a chuva serôdia, eu preciso ter o quê? O selo. Agora, o que eu preciso para ter o selo? Olha o que diz aqui. A ordem é, passa pelo meio da cidade, é mesmo texto lá de Ezequiel 4, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela vai explicar. Esses que suspiram e gemem, haviam estado a pregar o quê? Haviam feito o quê? O que mais? Aconselhado e suplicado. Então, alguns dos que estavam desonrando a Deus fizeram o quê? Arrependeram. E fizeram o que mais? Humilhar o coração diante dele. Então, o suspirar e gemer é o quê? Pregar, reprovar, aconselhar e suplicar. Não é ficar, ai, por favor, tá um terrível ficar na igreja, tá difícil ficar na igreja, tá complicado, o que eu faço? Não é isso. Você precisa ir lá e fazer o quê? Reprovar, aconselhar e suplicar para as pessoas. Por favor, aceite essa mensagem. Não rejeite. É esta a obra daqueles que estarão sendo selados, irmãos. Agora não, eu vou sair da igreja, vou me afastar porque a igreja está muito contaminada. Pronto, você não está mais suspirando. Você se colocou no lado de o quê? O segundo pecado. Da presunção. Eu sou melhor que eles. Não quero me contaminar. Eu não quero me contaminar. Você precisa até então estar no meio deles. Para quê? Para que eles se arrependam e façam o quê? Agora, quantos vão fazer isso? Aqui, ó. Alguns vão se arrepender porque estavam desonrando a Deus, mas não sabiam. Alguns vão se arrepender e vão se humilhar o coração diante de Deus. Leiam esse capítulo, vocês vão ver quanta coisa interessante tem lá. Mas olha só, mas a glória do Senhor apartara-se de Israel, se bem que muitos ainda mantivessem os aspectos formais da religião, porém faltava o seu poder e a sua... Olha só, o que está dizendo, irmãos? Deus vai tirar o seu espírito e muitos ainda vão estar indo na igreja, fazendo culto, adorando a Deus, entregando dízimo, fazendo oferta e tudo mais na igreja, porém, ele já não tem mais o quê? A presença de Deus. Você sabia que os judeus, depois do véu se rasgar, ainda continuaram fazendo culto no templo? E achando que Deus estava com eles, porém a senhora diz que Deus já não estava mais com eles. Assim também agora no tempo do fim. Agora, quem tem direito ao selo? E qual a condição para ter o selo? Eu preciso do selo para ter a chuva serôdia. E eu preciso da chuva serôdia para estar de pé e passar pelo tempo de prova. Mas o que eu preciso para ter o selo? Vamos ver agora? Porque esse é o passo, a gente está andando em passos anteriores para ver o que a gente tem direito. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 216. Agora, quando é? Vamos ler junto? É o tempo de quê? O selo de Deus nunca será colocado sobre a testa de um homem o quê? Mulher e mulher. Então, olha a ordem. O selo de Deus não será colocado para aqueles que tiverem uma... O quê? Impureza. E o que é impureza? Pecado. Pecados conhecidos. Ok? Mas quando é o tempo? Agora. Vamos ler de novo? Nunca Será colocado sobre a testa de um homem ou mulher ambicioso ou amante do mundo. Nunca será colocado sobre a testa de um homem ou mulher de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que receberam o selo devem estar sem mancha perante Deus, candidatos para o céu. Qual a condição para ter o selo? Sem mancha, sem mácula, sem pecado. Agora, existe uma outra teologia que diz que nós vamos pecar até quando? Até Jesus voltar. Vai receber o selo? Eu pergunto, se eu vou pecar até Jesus voltar, o selo vai ser colocado quando então? Nunca. Quando? Nunca. Porque o selo é colocado antes da vinda de Cristo. Antes. Bem antes. Então, olha só. Ainda em Testemunhos para a Igreja, volume 5. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto os nossos caracteres tiverem o quê? Uma mancha nova sobre eles. Irmãos, esse nenhum é absoluto ou relativo? Absoluto. Nenhum.
Mas existe uma teologia que diz que nós vamos continuar pecando até a vinda de Cristo. Cabe a quem, irmãos? A nós. Remediar o quê? Os defeitos do nosso caráter. E ficar o tempo da alma de toda impureza. Olha aqui o santuário de novo. Então, depois que nós fizermos isso, o que vai acontecer? A chuva serena cairá sobre nós, como a chuva temporã caiu sobre o discípulo no dia de Pentecostes. Um outro. Nem todos que professam guardar o sábado serão o quê? Selados. Agora que eu vou falar aqui daqui para frente é para nós, os que estão aqui, para vocês entenderem quem são as loucas que estão aqui também. Existem muitos mesmo entre aqueles que ensinam o quê? Verdade a outros. Que não. Receberão o selo de Deus em suas frontes. Por que não receberão? Olha a resposta. Eles têm o quê? A luz da verdade. Conhece o quê? A vontade de seu mestre. Compreenderam cada ponto de nossa fé. Porém, Não possuem obras correspondentes. nossa, conhecer, irmãos. Não praticam. Conhecer sobre a forma de saúde e ainda não terminaram. Conhecer sobre a vida do campo e ainda não terminaram. Conhecer sobre vestuário e ainda não terminaram. Conhecer sobre música e não mudaram. Continuam da mesma forma. E aqui está falando que as virgens prudentes está entre aqueles que são fiéis, que receberam toda a verdade. E as virgens loucas também estão aqui. Vocês estão entendendo o quanto isso é forte para nós? Olha o que diz ainda mais aqui. Estes que estão tão familiarizados com a profecia e os tesouros da sabedoria divina deveriam ter o quê? Exercido sua fé. Ah, não. Fé. Como é que vai ser o negócio? Como é que vai ser? Eu não sei onde eu vou dar o próximo passo. Como é que vai ser dali para frente? Eu tenho que me preparar para isso. Deveriam ter... Ordenado sua casa. Olha a obra do terceiro Elias aqui. Ordenado a sua casa. Por meio de uma... Bem ordenada família. Pudessem apresentar ao mundo a influência da verdade sobre o coração. Olha a obra aqui do terceiro Elias. Ordenar a família. Olha o que diz o outro aqui. Eu vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que o que, irmãos? Tivesse a vitória sobre cada tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo, sobre cada má palavra e ação. Irmãos, ela viu que ninguém poderia participar disso, sem que antes tivesse alcançado o quê? Vitória. Fala sobre vitória sobre pecado, você vai ver já o que acontece quando você falar isso na igreja. As pessoas vão se assustar e vão achar que você é perfeccionista. Olha o que diz aqui. Deveríamos, portanto, nos aproximar cada vez mais de quem? Do Senhor. E estar diligentemente procurando aquela preparação necessária para nos habilitar a permanecer em pé na batalha do grande dia. Do Senhor. Qual que é a palavra mais importante aqui? Permanecer em pé. Não. Batalha. Preparação. Preparação. Se não tiver preparação necessária, não vai nos habilitar a permanecer. Então tem que ter um preparo. Então, irmãos, olha só. Nós estamos hoje, nesses dias atuais. Então aqui, o que vem como ladrão para nós? O selo. O selo. E esse selo vem para ser colocado sobre quem? Aqueles que venceram e se prepararam. Então a nossa preparação não é para a vinda de Cristo. A nossa preparação é para receber o quê? O selo. E nós devemos aguardar o quê então? Depois de receber o selo? A chuva ser hoje. E depois disso? Não. Depois disso é só esperar a vinda de Cristo. Porque tudo isso aqui não vai mais nos afetar. Porque nós estamos agora selados e recebemos o poder da chuva ser hoje. Tudo isso aqui não interessa para nós como sentido de preparação, porque a preparação interessa que vem antes da flecha e não depois dela. Isso aqui já é tudo sinal para a gente se alegrar. Está cada vez mais perto, está cada dia mais próximo. Para ver o quê? Para receber o quê, irmãos? O galardão. Porque aqui já está... Olha só, é uma coisa interessante, a Olimpíada. A Olimpíada, o ano que vem tem Copa, né? Copa.
O ano que vem o povo, os jogadores vão chegar lá nos estádios e vão começar a jogar. É assim? Começar a se preparar, né? Quando que eles conseguiram entrar na Copa? Eliminatória. Nas eliminatórias. Eles se prepararam antes. Eles foram escolhidos antes. Foi separado um time antes. E quando chega lá na frente, você já deu o nome, já iniciou. Se alguém se machuca, entra outro no lugar? Não pode. Passou o prazo, não tem mais inscrição. É quem está lá, se machucou. Entendi, eles já vão com um de reserva. Exatamente. Mas olha só, eles não chegam na Copa e vão entrar lá para jogar. Eles têm que se preparar antes. E quando é que eles se esforçam? Nas eliminatórias. Agora. E lá eles vão se esforçar ainda mais. Mas eles já ganharam? Não. Eles vão ganhar depois que terminar? Tudo. Irmãos, a gente acha que a salvação é assim. Quando chegar lá na frente eu pego a minha coroa e entro pro pódio. Eles vão chegar lá quando tiver vitória, como falou ali, vitória após vitória. Vitória após vitória. E só alcançarão a coroa quando chegar até a última batalha. Irmãos, aqui hoje é a nossa batalha. E nós alcançaremos vitória daqui para trás, não daqui para frente. Daqui para frente nós vamos, como se diz, passar por um período de alguns de angústia maior, outros menor, mas nós veremos os sinais que representam que isso aqui, o galardão, está cada dia mais perto. Não tem mais tempo de preparação aqui, irmãos. O tempo de preparação é daqui para trás e não daqui para frente. Daqui para frente, quem está preparado, permaneça preparado. O justo a se justificar e o ímpio na prática da piedade. Então, nós devemos nos preparar para o selamento e aguardar a chuva serôdia. Olha o que diz aqui em Primeiros Escritos. Eu vi que muitos que fizeram o que, irmãos? Negligenciaram. O que eles negligenciaram? A preparação. Tão necessária, esperando que o tempo do refrigério, olha, quando vier o tempo do refrigério, a chuva serôdia, vai nos habilitar a estar em pé no dia do Senhor e viver diante da sua vista. Quantos eu vi neste tempo de angústia sem o quê? O que eles negligenciaram, irmãos? verdadeira preparação. Vocês estão entendendo a ênfase que ela dá em questão de preparar? A questão não é estar lá, a questão é se preparar antes. É o antes que está contando. A chuva serôdia é descrita em Apocalipse 18 como um anjo que ilumina toda a terra e convida o povo de Deus a sair de onde? Babilônia. Agora uma pergunta. Então por que os não adventistas recebem mais tempo? Porque se a porta da graça se fecha com um decreto para nós, por que os outros têm mais tempo que nós? Porque nós somos livres. Nós temos luz. Que luz que nós temos que eles não têm? O espírito de profecia. Também, mas qual a luz que Deus vai permitir para eles? Irmãos, eles hoje já têm uma experiência íntima com Cristo. Deus os tem como o quê? Porque ele diz, eu tenho outras ovelhas que estão em onde? Em outros apriscos, e elas ouvirão? Ou seja, qual é a questão que Deus conta em relação a ele para salvá-lo? Hã? Isso é para julgamento. Quero saber, o que Deus conta? Ignorância. Não. É a luz que foi revelada. Só quando ele vê a luz. É quase isso, irmãos. É submissão. Eu pergunto, esse povo aqui são submissos à vontade de Deus no que eles conhecem? Então Deus está dizendo assim, eu tenho um povo que é obediente e que é submisso à minha vontade. Eles só não conhecem. Mas quando eu revelar, eles vão fazer aquilo que eu quero. Porque eles são submissos à minha vontade. E não à vontade deles. Por isso Deus os tem como seu povo. E agora Deus então permite o decreto. Para quê? Para que eles tomem posição. E eles vivem a luz que eles receberam. Eles vivem a luz. Eles não são ignorantes na luz que receberam. Eles vivem a luz que receberam. E são fiéis. Eles precisam apenas enxergar o que nesse momento? O sábado. Então, como sinal distintivo, e aceitá-lo. Então Deus permite o que agora para eles? O decreto dominical. Para que eles tomem posição. E agora, olha o que diz aqui. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo aonde, irmãos? Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir mais ou menos a imagem de Cristo.
São textos fortes, né? Eventos finais, página 221. Qual deveria ser, então, o nosso objetivo e o nosso foco? Adequar o nosso caráter à imagem e semelhança de quem? Nesse tempo de chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor virá para dar o quê? Poder. Poder e grande voz. O que é grande voz? É gritar? É o testemunho, né? Que fala tão alto que. O que vai gritar? O que vai gritar são os nossos testemunhos e as nossas ações. É isso que vai chamar a atenção. Quando como é que chama aquele que morreu, o primeiro mártir? Esqueci o nome. Estevão. Estava ali morrendo. Se ele tivesse, gente, vocês são isso, são aquilo outro, tal. Vocês são pecadores. O que ele fez? Ele clamou por justiça própria? Perdoa-lhe, Senhor. O que Jesus falou na cruz? Porque eles não sabem, o que fazem? E tinha um cara ali segurando algumas vestes. Quando ele viu aquilo, a senhora disse que o que aconteceu com Paulo? Ele ficou impressionado com aquela cena. Ele ficou ali segurando as capas e viu um homem cair de joelhos e ainda clamar por ele. Irmãos, quando estiverem perseguindo você, o que você vai fazer? Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem. Será que essa é a nossa ideia hoje? Será que é assim que nós pensamos? Ou queremos falar assim, eu sou melhor que eles, olha o que eles estão fazendo com a gente, olha o que estão fazendo com esse grupo, olha o que estão fazendo com essa igreja, olha o que estão fazendo com a nossa mensagem. Quer se defender. A gente está querendo se defender. Qual deve ser a nossa postura? Cair de joelhos, dizer, Senhor, perdoa-lhes, não imputes o pecado, porque eles não sabem o que fazem. É amor para com aqueles que estão nos perseguindo. Essa é a postura daqueles que vão dar o seu testemunho e as suas ações. É fácil? Não. Mas são aqueles que suspiram e gemem que vão receber o céu. Então, condições para receber a chuva. Deve o seu coração ser esvaziado de quê? E purificado para quê? Para a habitação do Espírito Santo. Testemunhos para ministros, página 507. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter. Purificar toda a alma de contaminação, o templo da alma. De novo, o santuário. Físico e espiritual. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre o quê? Os discípulos. Segundo Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. A chuva serôdia há de vir, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver como, irmãos? Purificada. Então, a chuva serôdia não vem para purificar, ela vem porque está purificada. As pessoas acham que a chuva serôdia virá para então purificar a igreja. A chuva serôdia vem porque a igreja se purificou com a obra do Espírito Santo. Entendeu? Pela chuva temporã que elas foram se purificando. Olha que coisa interessante isso aqui. Condições para receber a chuva serôdia. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina toda a terra com sua glória, não há de ter lugar enquanto que, irmãos? Não tivermos um pouco esclarecido. Vocês estão entendendo qual é a nossa missão? Enquanto a gente ficar aqui só falando para alguns e não levar isso para a igreja, não levar isso para o povo, nós não teremos o que? Um povo Esclarecido. E se não temos um povo esclarecido, o que acontece? Não tem derramamento da chuva. Que conheça por experiência o que seja ser cooperador com Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem o quê? Cooperadores de Deus. Vocês estão entendendo a nossa missão, irmãos? É ir lá na igreja, anunciar enquanto a gente puder. Pregar e viver. Exatamente. Enquanto a gente puder, essa é a nossa obra. Não é sair de lá. Não é abandonar. Testemunhos para mim, página 507. Mas se isso for impedido de ser feito na igreja, como Permaneça. Não, eu sei, não sair, mas como será levado se for proibido? Jesus fazia assim, ele chegou aqui, não me querem? Vai embora daqui. Tá bom, eu vou para outro lugar. Você vai e anuncia. Onde Deus quer? Onde que Deus mandar, você vai. Irmão,
Oi. Se a igreja nos impede de pregar, tem internet, Ainda, né? ainda tem. Em pequenos grupos. Não sei se vocês estão sabendo, Melhor para quem não sei se vocês estão sabendo que o Papa Francisco teve uma reunião com 2 caras fortes. Google e com o Facebook, YouTube. E eles vão tirar de circulação todos os vídeos que ataquem a igreja. Tudo vai sair do ar. Então, esse material que a gente tem hoje, vocês têm por pouco tempo, porque em breve isso vai sair de circulação. Enquanto tem, vamos usar. Enquanto Se tem, não os- tiver, a gente já não vai ter mais. Porque a gente vai ter pequeno grupo. Que esse aí vai dar para estar Sim. trabalhando. Então vamos lá. A não ser que estejamos desenvolvendo diariamente nas explicações das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos o quê? as manifestações. Se a gente não estiver desenvolvendo diariamente, irmãos, não reconheceremos a manifestação do Espírito Santo na que chuva. Chuva serôdia. E pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas não discerniremos nem o quê? A receberemos. Se não progredirmos, se não nos colocarmos em uma atitude que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos o quê? Nossa alma. E a responder jazer a nossa. Já zerá a nossa alma. Olha o que diz aqui a senhora White escrevendo isso. Parece que ela está em desespero, né? Eu deponho a minha pena e ergo a minha alma em oração, para que o Senhor sopre sobre o seu povo. Que é que povo? O que é? Desviado. Desviado, que são como ossos secos, para que vivam. O fim está próximo, nos acometendo tão furtivamente, tão imperceptivelmente, tão silenciosamente como os passos do quê? Para surpreender quem, irmãos? Então, como? Possa o Senhor conceder o seu Santo Espírito sobre os corações que estão livres de quê? Cuidados. Para quem que Deus vai conceder o seu Espírito Santo, irmãos? Para quem está livre de? E quais são os cuidados da vida? Quais são os cuidados da vida? Aí tem que sair hoje, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que juntar, tem que pagar, tem que não sei o quê. E aí tem que pagar aluguel, tem que pagar a casa, tem que pagar o carro, tem que pagar a conta, tem que pagar água, tem que pagar a luz. Esse é o sistema que o mundo colocou. E isso nos encheu de quê? De cuidados. Deus está dizendo, filho, eu quero que vocês aprendam a depender De mim. Porque se nós não aprendemos em tempo de paz, será que aprendemos em tempos de guerra? Não. Olha só, quando será o tempo de guerra para aprender isso? Com o decreto. Deus não vai forçar? Você não vai poder comprar nem vender. Se você não compra nem vende, você não tem mais cuidado dessas coisas. O que você vai fazer agora? Você não tem mais trabalho. Não tem mais atividade. Como é que você vai fazer, viver agora pela fé, se você não exercitou antes, se você não se preparou antes? Isso é difícil. Este é o tempo, então, que aqueles que estiverem fazendo a vontade de Deus serão como reis e rainhas sobre a terra, porque terão a sua água e terão o seu alimento. A água e o pão é lá na frente, que é o que o anjo vai dar, mas o seu alimento é agora. Quanto tempo leva um pé de alface para dar, irmãos? Quanto leva um abacate? Você vai esperar tudo isso para comer? Não, agora eu vou sair, agora eu vou plantar. Não sabe nem o que plantar. Outra coisa que não sabe. Hora de sair, vai sair no desespero. Vai para onde? Ah, é onde eu achar legal. Não é onde Deus mandar? Porque isso exige uma experiência de saída. Eu costumo dizer o seguinte: quem hoje ainda não saiu da cidade está pelo menos 2 anos atrasados. Porque esse é mais ou menos o tempo que leva até a pessoa, quando conhece essa mensagem, até ela fazer as mudanças. Por quê? Porque isso leva tempo. Você tem que se preparar, você tem que buscar, você tem que ir para onde Deus quer. Você não é onde você quer. Isso leva tempo para acontecer. E alguns sinais que Deus disse que iria acontecer nesse tempo. Um dos sinais que ele disse, está em Vida no Campo, diz assim que Deus ia fazer com que grandes pedaços de terra no campo se desvalorizassem e pequenos trechos de terra na cidade se valorizassem. Para quê? Para que o seu povo fiel vendesse e conseguisse comprar grandes pedaços de terra no campo e ainda sobrava dinheiro para eles sobreviverem um tempo ainda, se prepararem. Eu pergunto, quanto vale 1 metro quadrado na sua cidade?
Ixi, muito caro. Um terreno de 250 metros. Quanto vale um pedaço de terra no campo? Quanto custa um metro quadrado no campo? E veja se Deus não está fazendo a parte dele. Veja se ele não está cumprindo a parte dele. Então, por mais que continuem a dormir como os outros, mas seria o que, irmãos? Duas mensagens aqui. Reforma de saúde. Ser sóbrio é não estar embebedado, não estar ligado com o quê? Com os alimentos que torpem a nossa mente. Estarem o quê? Com a mente limpa e clara. Estarem atentos. Esse vigiar aqui é o que, irmãos? É ficar atento à profecia? Não. Esse vigiar é vigiar como está o seu caráter. Não é vigiar a vida do outro, não é vigiar como estão acontecendo as profecias. Você vai estudar isso. Mas a sua vigia é como você está. Porque qual é a única coisa que levaremos para o céu? O caráter. Então o que eu tenho que vigiar em mim? O meu caráter. Como é que está o meu caráter? Como é que eu estou agindo? Tem algum pecado? Tem alguma coisa? É ficar atento sobre si mesmo e estar sóbrio. Então olha só, não há maior cegueira. E é por isso que Cristo oferece a Laodiceia o que, irmãos? Um colírio. A igreja deve vir em colírio para que possa o quê? Enxergar. O problema é que Laodiceia pensa que não é cega. E não percebe que lhe falta discernimento. E pensa que não precisa o quê? De nada. Não há nenhuma diferença essencial entre o adventista que vive e trabalha sem o Espírito Santo e o protestantismo o quê? Que se desempenha sem o quê? Mesmo que o adventista trabalhe pela verdade, o protestantismo após trabalhe com o quê? Contra a verdade. É a mesma coisa. Então, a figura do ladrão da noite não significa somente despreparo para o selamento, como consequência para a chuva serôdia, mas inclui o quê? Resistência à chuva serôdia. Irmãos, as pessoas vão resistir. Eu não quero isso, isso não é mentira, isso não é. Eu quero continuar vivendo dessa forma. Elas vão resistir à mensagem. Que tragédia! Imagine os membros da igreja resistindo ao poder de Deus que vem para guiá-los através dos eventos finais. Oséias 6:3. Vamos ver quando é a vinda de Cristo para nós. Olha lá. Quando é que é a vinda de Cristo para nós, então? Que a gente deve se preparar. Não, até lá escrito, vamos ver. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, quando é que o Senhor virá sobre nós? Uma chuva serôdia. E é para este momento que nós temos que preparar. Porque se nós não recebemos a Cristo com o selo, com a chuva serôdia, nesta vinda, nós não teremos a outra. A outra é consequência de quem hoje recebeu Cristo. Então, quando é que Cristo vem como ladrão para nós? Quando o nosso nome é passado em revista, em juízo. Esta é a vinda do ladrão para nós. Para que eu não seja... A gente sabe quando o nosso nome vai passar? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Estar preparado e pronto. Porque quando o nome for passado, então Deus possa dizer, este está aprovado. Pode colocar o selo, porque ele vai receber a chuva serôdia. Mas aqueles que não estiverem preparados, não receberão o selo e não receberão a chuva serôdia. Estarão perdidos por toda a eternidade. Então, irmãos, vocês já viajaram de avião? Não. Você chega de avião, você chega lá na hora, pega a passagem e entra no avião, é assim? Não. O que você tem que fazer? Você tem que comprar a passagem antes. Você tem que se preparar antes. E você tem que chegar antes do embarque. Quanto tempo antes? No mínimo 1 hora. E se for internacional? 2 horas. 2 horas. Alguns lugares são 3 horas. Então, se eu tiver a passagem, tiver com a mala pronta, tiver arrumadinho, com dinheiro, carteira, tudo pronto, mas chegar 40 minutos antes, eu posso embarcar? Não. Mas o avião já saiu? Não. Não está ali? Mas como é que está o avião? A porta já
Fechou. Apesar do avião estar ali ainda, ninguém ter saído, e eu não posso mais entrar. Quando ele fala portas fechadas, Ninguém mais entra. Irmãos, hoje nós estamos nos preparando para este check-in. Você precisa estar pronto com antecedência e se apresentar antes para o check-in, porque a nossa viagem é uma viagem intergaláctica. É uma viagem intergaláctica. E você tem que estar pronto antes. Eu achei essa figura aqui muito interessante. E para mim essa figura representa os nossos dias hoje. Você está vendo que a porta do avião está aberta? E onde nós estamos? As famílias estão contemplando o avião, olhando com as malas prontas, olhando e vendo, observando os outros aviões. Estão aqui esperando. Mas em breve esta porta vai se fechar. E quem estiver aqui, o que acontece? Não entra mais. Hoje é a nossa situação. Deus está chamando você, filho, faça o check-in, para que você possa entrar e estar dentro do avião antes que ele siga a viagem. Porque se você não estiver pronto, não fizer o check-in e não estiver aqui dentro, você não terá direito ao céu. Aí em Jeremias 8, verso 20 diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. que esse não seja o nosso pensamento, que esse não seja a nossa atitude, mas que nós hoje estejamos prontos e ávidos para receber o selo de Deus, a chuva serôdia, e contemplar Jesus voltando em nossos dias. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe cada uma dessas famílias. Eu já fico triste de ver gente catando mala e colocando as coisas. A gente já vai ficando com o coração apertado, né? Que essas mensagens que vocês ouviram aqui, vocês possam levar para os lares de vocês primeiro, fazer a transformação no lar, e que a sua família seja restaurada, para que seja um bom testemunho, na onde você estiver. Amém? Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez nós somos gratos, Senhor Deus, pela mensagem, Senhor, recebida, e cada um de nós aqui, Senhor Deus, possamos sair, Senhor, com o coração transformado, com desejo, Senhor, de nos dedicarmos mais à tua obra, de dedicarmos mais, Senhor Deus, no estudo da tua palavra, no avanço da tua obra, na pregação do Evangelho, levar uma mensagem, Senhor Deus, que possa despertar o teu povo, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor, por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda, Senhor, o poder do teu Santo Espírito, nos ajude, Senhor Deus, com as nossas fraquezas. O Senhor sabe a condição de cada um aqui presente, o coração. Só o Senhor conhece o coração de cada pessoa, sabe o temor, sabe, Senhor, a fragilidade, sabe a característica de cada um. Senhor Deus, nos transforme para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Continue, Senhor Deus, nos abençoando, derramando sobre nós essas mensagens, Senhor Deus, que são ricas para a nossa espiritualidade. Ajude-nos a crescer cada vez mais espiritualmente, para que nós possamos refletir o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo com as pessoas ao nosso redor. Amém. Restaura, Senhor, os nossos lares, os nossos relacionamentos, Senhor Deus, com a nossa família, nos dê sabedoria dos altos céus, para que a obra do terceiro Elias, Senhor Deus, se cumprir na nossa vida. Amém. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, por bem estar com esse projeto aqui, abençoando Projeto Céu, que mais pessoas possam, Senhor, estar aqui para conhecer essa valiosa mensagem, Senhor, de despertamento, de administração e preparação para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, agradecemos, supra as nossas necessidades, confiamos em Ti, nas Tuas promessas, perdoe-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.